Boa noite, dona Adri. Boa noite, boa noite. Eu recebi teu áudio, tá? Não sei se tá me ouvindo. Tô atrasado, tava respondendo algumas perguntas do grupo de cura e acabei atrasando aqui com o meu material também. Muito bem. Só estou ajustando aqui. Hoje nós vamos falar de o que são emoções, né? Emoções, as engrenagens que movem. Sim, perfeito. Você vai ter que vir ensinar yoga para nós aqui também, tá, Adri? Isso é muito importante, né? Fazer uma atualização nos chakras, enfim, isso é muito bom. Boa noite, Gabi, seja bem-vinda, tudo bem? Boa noite. Me passei um pouco no horário, mas tá tudo certo. A Adri, já convidei ela várias vezes para fazer uma live aqui pra gente falar sobre o yoga, sobre a história do yoga, mas ela não me deu cano, né, Adri? Como entrar no grupo de cura, gente? Tem um link na minha bio, em cima na bio, ali embaixo onde tem meu nome, enfim, e tal, tem um link ali onde você entra no link e você vai cair lá no grupo do WhatsApp, tá? Alguém vai te aceitar lá, tá bom? Porque precisa aceitar, mas não te preocupa que assim que aparecer lá, aí vai aparecer para aceitar você lá, tá? Aí você vai cair diretamente no grupo do WhatsApp do Grupo Vênus. Aí lá no grupo a gente coloca os links, aí a pessoa se inscreve, a gente abre o grupo para a pessoa se inscrever, né, para a sessão de cura das quartas-feiras das 20 às 21, sempre passa um pouquinho, né, do horário, mas a gente sempre libera no grupo geral, tá? No grupo Vênus, o link para as pessoas acessarem a sessão pelo Meeting, tá? Então vamos marcar, né, Adri? Boa noite, Rogério, Guardião, tudo show? Então hoje vamos falar dessas engrenagens, né? Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, Marco Pavão. Nós vamos falar dessas emoções, as engrenagens que movem o sistemas, não é o sistema, né? Então, por que eu trouxe a questão das emoções? Porque a emoção é combustível, né? Então a emoção se a pessoa saber utilizar a emoção para criar a sua realidade, não conforme seus gatilhos, conforme as suas vivências, o seu mundo, mas conforme aquilo que deseja para si, ela é um combustível fenomenal, porque as emoções podem, assim como a raiva, as emoções elas podem levar o indivíduo a uma depressão ou algo assim. Se mudar a questão do pensamento, ela pode ser o combustível que pode levar a pessoa ao ápice da sua vida também. Então isso é muito importante. Então, emoção não é apenas sentimento, é um mecanismo biológico de decisão rápida. Então, eu tô com a cola aqui, né? É muita coisa. Emoção não é apenas sentimento, é um mecanismo biológico de decisão rápida. Como assim a emoção é um mecanismo de decisão? Claro que é um mecanismo de decisão, né? Por quê? No cérebro ocorre principalmente no sistema límbico, amigdala cerebral, hipotálamo, hipocampo, né? E a função principal das emoções é avaliar o perigo. Como assim a emoção avalia o perigo? Porque ela manda um sinal, né? É um conjunto de situações que o cérebro avalia esse sentimento como perigo ou não. Existe essa comunicação entre essas partes. Tomada de decisões rápidas, motivar a ação, criar memória comportamental. Ou seja, as emoções são atalhos de decisão do cérebro, né? Por isso elas são tão poderosas.
né? Então o medo, o sentimento de medo, ou emoção, medo, enfim, né? O cérebro precisa que gere esse comportamento, gere esse sentimento para a aceleração do coração, enfim, né? Aí ele produz outros hormônios também, e aí ele libera a descarga de sobrevivência, fugir, ou travar, ou atacar, né? Depende muito a pessoa, né? Ou ela pode atacar, ou ela pode fugir, ou ela pode, né, ficar travadinha, que nem os cabritos, né? Quando você leva um susto, ele paralisa e bum, desmaia. Então, por isso elas são tão poderosas, né? Emoção vem antes da razão. Então, se a emoção vem antes da razão, quanta coisa a gente já fez na nossa vida baseado numa emoção, num gatilho, né? Que entendeu que essa emoção era um perigo e acabou descarregando coisas que não era para descarregar. Na verdade, que era um sentimento conforme aquele gatilho que foi disparado, né? Associação, por associação. Então, quantas coisas a gente já fez assim? Eu já fiz isso também. Gerou uma emoção, um gatilho foi disparado com um certo nível de vivência, né? E acabei metendo o pé pelas mãos. Todo mundo já fez isso porque não compreendia as emoções, certo? E por que despertava esse gatilho? Por associação. Gerou aquela emoção, teve um acontecimento, esse acontecimento disparou um gatilho no inconsciente ou no subconsciente, que é uma memória randômica, né, que fica ali por período, até ela ser trabalhada. Então ela vai gerar o quê? Vai ter uma associação de descargas hormonais, isso vai gerar uma emoção. Essa emoção ela vai estar correlacionada com esse gatilho e não com o que está acontecendo na realidade, mas sim com aquele gatilho que está lá no subconsciente. E a pessoa vai utilizar essa emoção para quê? Né? Para o embate, né? Ou para assumir, sei lá, alguma coisa de sentido, para fugir, né? Então, emoção vem antes da razão. Concorda com isso? Que a emoção vem antes da razão? Será que acontece isso mesmo? Então, neurocientificamente, acontece o estímulo, né? A amígdala reage, a emoção surge e depois o córtex racional interpreta essa emoção, que eu acabei de falar. Por que ele vai interpretar isso? Porque vai ter uma azeitonazinha, que é o cérebro, primeira formação do cérebro, onde ficam os nossos instintos. Ele vai pegar essa... Boa noite, Jana, boa noite, Mariana, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Então ele vai pegar essa imagem, vai correlacionar o acontecimento no agora com a imagem que já existe, certo? E vai disparar também o cérebro dos instintos e tudo isso vai gerar um conjunto baseado naquela emoção. Então, se existe alguma coisa no inconsciente ou no subconsciente mal resolvido, qualquer pico emocional pode disparar esse gatilho no inconsciente ou no subconsciente. São duas partes diferentes, tá? Subconsciente, ele funciona como... ele é sub. Então, é como se fosse uma memória de computador randômica, entende? Você pode apagar aquilo ali dali. Agora, o que está no inconsciente já é totalmente diferente, já é o HD, certo? Vamos falar, um cartão de memória mesmo ali que engloba todos os processos anteriores a tudo que a gente sabe. Então, a emoção surge, depois o córtex racional interpreta. Interpretando essa emoção, a pessoa vai tomar uma decisão, entende? Dentro desse contexto, disparando esse gatilho. É quase como uma pessoa estar no trânsito, uma pessoa super calma, tranquila. Alguma coisa aconteceu lá na infância ou em outro lugar, enfim, tal, onde ela foi, talvez, ridicularizada, maltratada, enfim, nesse sentido. E aí ela bate o carro na outra pessoa, ou a outra pessoa bate o carro no carro dela, ela desce do carro, aquilo já disparou um gatilho.
essa ação do agora já começou a disparar o gatilho. Quando ela gerou a emoção, entende? O carro novo, ou sei lá, o carro, ou financeiramente ela não vai ter dinheiro para suprir essa demanda de arrumar o carro do outro também, o seguro não vai cobrir. Então passa uma série de coisas assim, ó, muito rápidas na mente da pessoa, relaciona com aquele gatilho lá do passado, despertou o gatilho já, correlacionou com aquela emoção daquele momento e ela desce do carro e se transforma em outra pessoa. Então a emoção veio muito antes da razão. Se ela parasse, respirasse, disse assim, bom, é um carro, dá para arrumar, ninguém se machucou, tá tudo certo, deixa eu descer daqui e vamos ver como é que a gente resolve isso. Seria tão simples isso, né? Eu gostaria que fosse simples assim. Mas na hora ali, daquele pico de emoção, né, gerou emoção, disparou o gatilho e aí tomou a decisão. Então, ou seja, primeiro sentimos, depois pensamos, né? É maluco isso, né? A gente não devia pensar para depois sentir. Não, pera aí, eu vou pensar aqui e agora eu vou sentir. Mas acontece uma coisa muito ao contrário disso, né? Pensar, ou seja, raciocinar sobre aquela emoção. Você não raciocina sobre o evento primeiro, você raciocina sobre a emoção que foi gerada. Olha que interessante isso. Então, se você está tomando decisões, se você está, digamos assim, mas é isso, tomando decisões na tua vida baseadas na racionalização da emoção, ou seja, no pensamento gerado a partir da emoção, ou seja, muitas coisas você está enfiando os pés pelas mãos, porque a emoção, ela, como diz um ser, para vocês terem uma ideia, a gente teve uma aula no nosso grupo de cura, com um ser que ele chegou pra gente, e aí eu comecei a questionar essas coisas, negócio de emoções e tal, isso e aquilo. Aí eu disse pra ele assim, tá, mas você tem que nos explicar, porque aqui na 3D nós temos o dinamismo das emoções, nós temos as emoções positivas, negativas e tal, isso e aquilo, não sei o que, aquilo que a gente aprende, não é? E aí ele disse assim pra mim, por que você está julgando as emoções? Eu parei assim, como assim? Por que você está julgando as emoções? Aí eu pensei, eu disse, tem razão. Porque não existe emoção negativa nem emoção positiva. O que existe é uma racionalização sobre a emoção que está gerando com o que já existe aqui dentro. Mas a emoção, ela é um combustível. E aí depois a gente começou a conversar sobre isso e foi muito legal que a gente teve um aprendizado muito grande, né, de parar de rotular as emoções como positivas ou negativas. Porque isso faz total sentido. A emoção é um combustível. A emoção não ela não pensa por si. O que raciocina pela emoção está aqui, ó, e está aqui. Eu falo aqui atrás por causa tá ali dentro, né, aquela azeitonazinha ali e os nossos gatilhos que estão ali, que estão pegando esses eventos, estão disparando essas emoções e essas emoções parecem serem negativas e positivas, mas isso não existe. Não sei, algum doutor de psicologia, alguma coisa assim, vão chegar para mim e vão dizer assim, não, tu tá louco, porque isso nunca foi ensinado, que as emoções são neutras. Ah, eu senti uma emoção muito positiva. A emoção não era positiva. Ah, mas eu senti uma emoção muito negativa. Mas a emoção não é negativa. A emoção é apenas o combustível que vai mover essas engrenagens. Correto? Se acontecer um evento negativo, que você relaciona como negativo, para você pode relacionar como aprendizado, ou pode ser para você negativo. Então você passa por aquele evento,
esse evento ele está disparando gatilhos de vivências passadas, pode ser nessa real existência ou em outras existências também, que ainda vibram no campo do inconsciente. Então, estão ali guardadinhas. Aconteceu um evento, disparou aquela imagem, aquela mensagem, digamos assim, e aquele evento, ele gerou uma emoção, um sentimento, baseado nessa vivência de mundo que a pessoa tem. Ela vai relacionar essa emoção como negativa ou positiva. Mas isso não é emoção positiva e nem negativa. A emoção é totalmente neutra. O que é positivo ou negativo, se você quer relacionar com positividade ou negatividade, é o que você tem de imagens, é o que você tem de gatilhos, é o que você tem de vivência no teu mundo. Porque eu posso pegar toda a minha emoção e colocar na mão de vocês, e vocês escolherem o que querem fazer com esse combustível. Querem mover um trator, querem mover um carro, querem mover um caminhão. É o mesmo combustível. Claro que o caminhão pode ser diesel também, né? Muda o combustível, mas se a gente pegar aqui como se fosse a gasolina, entende? Movendo carro, moto e outros tipos de motores. É o mesmo combustível. O que muda é exatamente a composição daquela máquina que está utilizando aquele combustível. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Marco Pavão. E hoje nós estamos falando de algo bem interessante sobre as emoções, como aprender com essas emoções e as emoções que movem, engrenagens que movem os sistemas. Por enquanto estamos falando do nosso sistema interno, né, e mental também. Então, ela é relacionada positiva ou negativa perante aquela sua vivência. Então, voltamos a dizer e confrontar de novo essa questão que colocaram para nós, que as emoções são negativas e positivas. Né? Então, o famoso divertidamente, todos fazem parte para algum momento da vida. Né? Isso daí. São sentimentos, né? O divertidamente, eu acho que ela traz mais para a parte dos sentimentos. Deixa eu ver se eu lembro do divertidamente. Deixa eu ver, tem a raiva, tem a tristeza, tem o que mais? Sei lá quantos, o que é. Como mudar a sua realidade? Enfim, deixa eu ver esse negócio do divertidamente aí, que ele é bem interessante. Eu já assisti esse filme, tá? Mas trazer aqui no meio dessa confusão toda que eu acabei gerando aqui é muito complicado. Mas vamos lá, divertidamente também mostra isso, só que ela mostra de uma forma diferente, entende? A tristeza, entende? Ela não está relacionada a uma emoção, entende? Ela está relacionada a uma vivência daquela pessoa. Se você olhar divertidamente, a pessoa ela passa por várias fases da vida dela, correto? Um dinamismo na vida dessa pessoa. A hora que ela sente alegria, ela correlaciona com um evento. A hora que ela sente raiva, ela correlaciona com um evento. A hora que ela fica triste, ela correlaciona com um evento. A hora que ela... Raiva, tristeza, alegria, medo e nojinho. Isso. Então, a alegria, ela está relacionada não com a emoção em si, mas com o evento gerado, entende? Com aquilo que a pessoa almejava que é bom para ela. Então, olha que interessante. Então, não tem a ver com emoções. Porque não existe negatividade nas emoções, entende? Dividiram as emoções daquela forma ali para tentar exemplificar alguma coisa. Mas nada daquilo ali é positivo e negativo, que aquilo ali são parâmetros, entende? De vivência que a pessoa tem conforme esse dinamismo da vida dela. Agora acho que engrenou, acho que ficou legal agora, né? Esse negócio do divertidamente. Nenhuma coisa daquelas ali está relacionada exatamente com a emoção intrínseca, com o combustível, mas sim está correlacionado com o padrão de
vivência daquela pessoa, correto? Então ela passa pela infância dela, passa pela alegria, passa por várias coisas ali, passa, enfim, eu não lembro muito bem do que aquela pessoa, enfim, é uma menina, eu acho, eu não lembro do que. E as meninas, então, nesse lado emocional, não dá nem para explicar. Então, nesse processo todo de vivência dela, de infância para a vida adulta, ela passa por vários sobe e desce na vida. Ela passa por vários parâmetros, digamos assim, de correlacionar vivências. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Claudinha, seja muito bem-vindas. Claudinha vou promover aqui o Daquila News, né? No YouTube, muito bom, muitas coisas muito importantes lá, muitas matérias importantes, recomendo para vocês, hein? E essa semana aí tá a semana do UFO, né? Muito legal. Então, vamos lá, vamos no fio aqui. Então, essa pessoa, ela passa pela infância dela com muita alegria, eu acho, alguma coisa assim. Depois ela vai para a adolescência, para a aborrecência, né? Aí ela quer um monte de coisa, só que ela precisa passar por várias regras do sistema. Esse sistema permite ela ou não ter certos tipos de vivência. E vai moldando ela, vai moldando o pensamento dela, vai moldando as ações dela. E conforme ela fica mais amarrada nessas ações, ela desperta raiva, tristeza. A partir do momento que ela gera um comportamento de ter um parceiro, gostar de alguém, coisa assim, ela começa a movimentar certos tipos de hormônios, que não tem muito a ver com a emoção, entende? Mas sim é um comportamento hormonal daquela pessoa. Então, olha só como confunde as coisas das pessoas. Aí começa a relacionar o quê? Com positivo e negativo. Porque a alegria é uma emoção positiva, porque a tristeza é uma emoção negativa. Não é isso. A tristeza está relacionada com o modo de vida da pessoa, com as vivências anteriores da pessoa e como ela reage a tudo que acontece na vida dela. Ela pode culpar muitas pessoas, ela pode viver triste a vida toda, entende? Sem ter um pingo de alegria. Isso é emoção? Não. Isso são padrões, ciclos repetitivos, isso são vivências que ela teve e ela não está conseguindo lidar com isso e está gerando o quê? Está baixando a carga hormonal, a ocitocina, está baixando tudo isso e gerando mais... esqueci também o nome do hormônio lá também, eu não vou lembrar de tudo aqui, né? Da tristeza, que gera tristeza, enfim, que gera todos esses padrões aí que a gente chama de negativos, né? Mas é uma questão hormonal isso, entende? Então, se começar a correlacionar as emoções com positivas e negativas, padronizando isso com um outro tipo de hormônio do estresse. Como é que é o hormônio de estresse? Tá aqui na ponta da língua, mas não... Ultras, cadê vocês? Um dos parceiros tem que soprar aí. Alegria, raiva, medo, tristeza, nojinho, ansiedade, inveja, tédio, vergonha. Nossa, hoje é o guardião. Cortisol e... O cortisol é um hormônio gerado do estresse também. Sim, tem o cortisol, mas é um outro nome lá. Daqui a pouco eu lembro e falo pra vocês aí, tá? Tem o cortisol e tem mais um. Tem endorfina, beta-endorfina, tem ocitocina, tem dopamina, tem... Nossa, o nome mais fácil eu esqueci, mas tudo bem. Depois vocês vão pesquisar, vocês vão saber. Depois eu coloco aí também, né? O que nos mostram das emoções positivas ou negativas, isso é um grande erro que a gente comete de colocar rotulagem nas emoções, entende? Rotular a emoção como positiva e negativa, sendo que ela é um combustível. Se a gente começar a entender a emoção como combustível de realização, entende? Combustível de realização ou combustível, né, de destruição. Olha só, você pode usar para que você quiser, então ela não é positiva e nem negativa. Entende?
ela é algo neutro que você utiliza como você quiser, como uma faca, entendeu? Adrenalina, noradrenalina, mas não sei o que também não é. É outro aí. Ai, eu não sei se eu vou lembrar aqui, mas tá bem. Então, voltando aqui falando, que enquanto você não compreender que a emoção ela é apenas o combustível, e o que acontece de reação a essas vivências é que vão dar sentido a essa emoção, entende? Que as pessoas vão chamar de negativo ou positivo. Mas positivo e negativo é o que existe aqui, ó. É o que existe aqui, entende? De vivência, de experiências, entende? Isso pode ser positivo ou negativo, você pode trazer como aprendizados, como você queira. Entende? Então, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Marco Pavão, mais uma vez. Então, acho que a gente já entendeu. Esse ser que ele chegou, o ser do plano magnético, que ele chegou e disse assim: por que você está rotulando as emoções? Emoções são apenas emoções. O que você tem que prestar atenção é no seu pensamento. Olha que interessante isso. Então, se o pensamento é o mental que está comandando essas emoções, então pode ser que precisa trabalhar o mental, precisa trabalhar as questões mentais, inconscientes, subconscientes e conscientes. E parar de rotular as emoções. Eu levei um puxão de orelha que nem eu acreditei. Porque como eu fui inocente, meu Deus do céu. Ai, como a gente é inocente. A gente aprende, a gente repete, a gente aprende, a gente repete. Até que chega alguém e diz assim: olha, pensa melhor, raciocina, vê se é isso mesmo. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Adriana. Então, basicamente ele olhou para mim assim como se fosse uma criança muito inocente, e com um olhar de compaixão, falou assim: por que você está rotulando as emoções? Aí que deu um start. Eu disse: caramba! E eu fui com sede no pote, eu fui com uma sede assim, dizer para ele assim: olha, aqui na 3D a gente passa por emoções positivas, negativas, um sobe e desce, não sei o que. Eu parecia um doutor explicando. Que idiota é. Eu parecia um doutor explicando. Aí ele olha com aquele olhar singelo, sublime, e diz assim: por que você está rotulando as emoções? Eu disse: como assim? Eu rotulando as emoções? Como assim rotulando as emoções? Porque nós estamos na 3D, a gente passa por tudo isso. Como é que a gente vai aprender a trabalhar tudo isso? Não. Você tem que prestar atenção no teu pensamento. Eu disse: mas como? Como assim? As emoções são combustíveis. Elas são o que são? Emoções. Nem positiva e nem negativa. Seu pensamento é que vai definir o que são essas emoções. E elas vão servir para aquilo que você quiser. Olha que interessante isso. Eu me senti um bebê. Sério mesmo, eu me senti um bebê. E a gente estava num grupo, ali no grupo, no nosso grupo. Eu fiquei até com vergonha. Aí eu fiquei assim, eu disse: cacete, cara. Como a gente aprende as coisas de uma maneira que a gente leva anos e anos para descobrir as coisas, né? E aí eu disse: não, eu tenho que passar isso para frente, eu tenho que falar sobre isso, né? Então temos que aprender a quebrar padrões para melhorar os pensamentos, racionalizar as emoções. Lembrou da lambada? O Rogério tá no grupo, ele sabe, né? Que eu cheguei lá como se fosse um doutor folheando um livro. Não, mas no livro tá escrito isso e tal. E ele foi lá e sentou a butinada em mim, né? Então,
aconteceu isso, e a gente tem que ter humildade, olhar para isso e dizer assim, não, realmente a gente repete coisas que o sistema nos traz, e aí a gente fica repetindo, achando que aquilo é correto, e a gente não consegue, aqui ó, pensar sobre isso. Mente reativa atrapalha muito. Então, trabalhar bastante a questão das nossas vivências, né? Precisa compreender as nossas vivências no dia a dia e como a gente reage a essas vivências e aos acontecimentos dessas vivências, né? Então isso é muito interessante. Então temos que aprender, deixa eu ler de novo, quebrar os padrões para melhorar os pensamentos, racionalizar emoções. Assim, está correto. Você sente e depois você pensa. Se você conseguir sentir e dar uma pausa e tentar entender o que você está pensando naquele exato momento, você vai utilizar essa emoção como um combustível para fazer uma grande realização ou para usar para uma neutralidade. Entende? Como essa semana partiu o Toninho, né, um gato muito querido, amável, enfim, incrível, fantástico. Sem palavras pro Toninho. Me gerou muitas emoções. E eu tentei entender o que eram aquelas emoções. Eu fiquei muito em silêncio comigo mesmo, tentando entender o que gerava aqui dentro, né, daquelas emoções. O que estava acontecendo naquele momento comigo. Estava relacionado o que aquelas emoções com o que existe no meu pensamento de saudade, perda, abandono, o que mais? Sei lá, uma série de coisas pode estar desencadeando coisas aqui e eu estar relacionando isso. Mas aí logo em seguida, como eu comecei a pensar sobre aquela emoção que estava gerando aqui, eu comecei a mudar o pensamento. E aí pensava assim, cara, como ele foi querido, como ele foi, nossa, ele foi fantástico, ele foi maravilhoso, e foi modulando aquela emoção. E ela deixou de ser um buraco e começou a preencher aqui. Aquilo que eu estava tornando vazio começou a se preencher com o mesmo combustível. Olha que maluco isso. E aí eu comecei a pensar, eu disse, nossa, que doideira. Então, não é quebrar os padrões, entende? Você precisa adquirir novos hábitos de como você vai pensar sobre aquilo que está sentindo. Não é como diz a Adriana aqui, mente reativa atrapalha muito. Exatamente. Então, não é ser reativo àquele sentimento, mas pensar primeiro sobre aquele sentimento, como está a sua mente nesse exato momento daquele sentimento. Isso acontece em segundos, não é assim, eu vou parar para pensar sobre essa emoção e tal. Não, isso acontece assim, ó, rapidamente, entende? Dispara um gatilho rapidamente. Você pode sentir uma pessoa que está sendo atrapalhada por alguém, pode estar sendo enganado por alguém, porque isso não sei o que, porque e todas essas parafernálias que despertam gatilhos aqui. E aí você para pensar, não, peraí, essa emoção aqui, ela é uma emoção, mas o que está gerando aqui no meu subconsciente, no inconsciente, o que é? Está relacionado ao quê? Entende? Aí tu já senta essa emoção. Diz assim, a emoção, ela não vai tomar conta desse padrão aqui. E nem esse padrão aqui vai tomar conta dessa emoção aqui. Eu preciso agora compreender por que aquilo me afetou. Se aquilo me afetou e gerou uma emoção, eu posso entender isso que acontece dentro de mim. Que pode ser uma imagem, uma situação, algum sintoma de alguma coisa, uma vivência, entende? E você está tentando utilizar essa emoção para colocar tudo isso para fora. Porque agora eu preciso soltar. Só que daí às vezes você faz cagada, né? Soltando assim, porque você trouxe algo que estava aqui e jogou para fora, usando aquele combustível. Se você primeiro pensasse, raciocinasse, entendesse o processo que está gerando aqui dentro, aí sim
talvez essa emoção que você abriu o buraco, talvez ela começasse a preencher você. Então, isso se chama inteligência emocional, lógico, né? Não é bem assim. Para entender, ressignificar uma emoção ruim. Ó, não existe emoção ruim, tá? É aquilo que a gente estava falando. Não existe emoção ruim. Existe emoção. Ela não é boa nem ruim. O ruim é o que você está pensando aqui. É o que você tem de imagens, situações e vivências aqui, dentro de você. A emoção é só emoção. Quebra esse padrão de que emoção é boa ou ruim, tá? Hoje eu estou aqui para desmistificar isso. E se alguém quiser vir também debater sobre isso, nós vamos debater tranquilamente. Eu estou aberto a esses debates porque isso faz a gente crescer, faz a gente se desenvolver. É igual eu levei uma lapada daquele amigo lá e hoje eu estou aqui exatamente dentro de um contexto onde eu quero passar isso adiante e que vocês comecem a pensar sobre isso também, sobre esse combustível que é gerado. Não é positivo e não é negativo. É o que existe de vivências, de mundos dentro de você, que você vai usar esse combustível para trazer para fora tudo isso. Sem esse combustível aqui, aquilo ficaria guardado ali. Entende? Então não existe ressignificar uma emoção ruim. Você vai ressignificar uma vivência não muito boa para você. A emoção, ela não gera, ela é um combustível, tá? Ela é um combustível. A capacidade de gerar alguma coisa ou criar uma certa realidade para você é a inteligência que você tem. É a sabedoria e a inteligência que você tem. De você pegar esse combustível e aplicar dentro de um objetivo, dentro de um contexto que vai ser, digamos assim, benéfico para você ou benéfico para outros também. Entende? Então, entendi. Tenho tentado, mas é um trem difícil. E, depender da situação, às vezes a gente explode e faz muito cagada, né, Gabi? Isso, Rogério, é como controlar e como aproveitar a emoção. É um combustível, entende? É uma gasolina, entende? É uma gasolina de excelente qualidade, entende? Só que se você pegar uma gasolina de excelente qualidade e colocar num motor onde tem os bicos de injeção que estão sujos, entende? Ela não vai funcionar. Ou o motor tá meio quebrado, também não vai funcionar. Ela é apenas o combustível, entende? Só que você vai usar esse combustível para jogar toda essa cacaca que está aqui para fora, ou você vai usar esse combustível aqui para transmutar, sublimar isso que está aqui dentro. Entende? Então, basicamente é isso. É combustível. Não existe emoção ruim e não existe emoção boa. Ela é o que é. Neutra. Você usa para que você quiser. Entende? Então, vamos lá. Então, primeiro sentimos, depois pensamos. E com inteligências você pode utilizar isso para combustível, para realização. Correto? Então, isso faz com que as emoções movam comportamentos coletivos. Deixa eu molhar as palavras aqui. Emoções como engrenagens sociais. Agora sim, nós vamos sair de dentro da gente e nós vamos olhar o mundo aí fora. Que esse mundo ele converge com o que nós temos de vivência e de aprendizados fora daquilo que foi nos ensinado, dos padrões desde a barriga da mãe até agora também, a nossa formação da nossa personalidade, certo? Então o sistema moldou essa nossa personalidade. De que forma? Então, emoções como engrenagens sociais. Quando muitas pessoas compartilham a mesma emoção, surgem movimentos sociais. Isso é óbvio, né? Então, exemplos históricos. Medo, guerras, indignação, revolução, esperança,
mudanças sociais, orgulho, nacionalismo, ressentimento, conflitos culturais. Deixa eu ver. Exemplo, não gosto de sentir que tive raiva de alguém. Por exemplo, paro e penso o que me levou a isso e ressignifico dando um novo sentido. Ninguém gosta de sentir sentimentos que baixa frequência. Mas não é o sentimento, Adriana. Não é o sentimento. O sentimento não tem culpa. Entende? O que tem que mudar é como você pensa sobre a outra pessoa. Entende? Se essa pessoa fez coisas positivas ou negativas, entende? É como você pensa sobre aquela pessoa que gera a emoção, mas a emoção não é negativa, ela não é positiva. Se você utilizar essa emoção, essa mesma emoção, mudar o teu pensamento quanto àquela pessoa e dizer assim, bom, aquela pessoa tem os aprendizados dela, aquela pessoa, ela também já fez coisas positivas pela sociedade, pela família. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Boa noite, Laura. Buenas noches. Então, aquela pessoa, ela já fez coisas boas pela família, já fez coisas boas pelos amigos, ela já fez coisas boas no bairro, na cidade. Olha como você mudou o pensamento e a mesma emoção continua ali. Porém, em vez daquela emoção fazer um reverso, que é um buraco que fica aqui, que parece um buraco, ela começa a preencher. Porque você mudou o teu pensamento quanto àquela pessoa. Você começou a olhar mais qualidades do que defeitos daquela pessoa. Olha que interessante isso. E quando você olha os defeitos da pessoa, parece que a pessoa está fazendo as coisas interferindo na tua vida. É ou é? Lógico que é. Começa a pensar mal de uma pessoa. Entende? Vai te gerar uma emoção aqui e você vai relacionar essa emoção com o quê? Com aquele pensamento negativo que você acabou pensando sobre outra pessoa. Então o que você muda? Você muda o quê? Você muda o pensamento quanto àquela pessoa. E você vai ver que a emoção é a mesma. Entende? Não é a emoção que mudou. Você mudou o teu pensamento e em vez de esvaziar, começou a preencher. Então, relacionar as qualidades das pessoas é muito importante. Quando você está pensando, está com raiva de uma pessoa, isso e aquilo e tal, você pensa assim, essa pessoa está fazendo um bem para a sociedade, ela está fazendo um bem para os outros, ela está fazendo um bem não sei o que, isso e aquilo e tal, entende? E aí você vai começar a compreender assim, nossa, mas os defeitos dessa pessoa são tão poucos quanto as qualidades que ela tem. Agora, se você não conseguir lembrar de uma qualidade dessa pessoa, então significa que ela é uma pessoa horrível na tua visão de mundo, entende? Quanto àquela pessoa. Se você conseguir lembrar de uma qualidade daquela pessoa, você vai conseguir encontrar um aspecto nela que vai gerar aquela emoção, que vai mudar você. Não vai mudar o que talvez você pense sobre a pessoa, mas vai mudar você. Porque está ferindo você, entende? Por isso que olhar a qualidade das pessoas é muito importante, para que isso vibre dentro de você. Porque o outro é um espelho seu, entende? Parece que o outro está fazendo mal para você, mas é você que está fazendo mal para você mesmo. O outro é um espelho, entende? É um espelho, não adianta, é um espelho. E aí você olha assim e diz assim, eu não sou assim. Será? Tudo bem, você não pode ter a intensidade de ações, pode ser emocionalmente mais inteligente, você pode não ter a intensidade de combate da outra pessoa, você pode ter comportamentos diferentes, entende? Não na mesma intensidade, mas ela é um espelho, porque você está olhando exatamente aquilo que existe dentro de você, só que você controla isso dentro de você. Todos nós temos essa nossa sombra, entende? Todos nós temos essa sombra. E nós precisamos abraçar essa sombra. Olhar para essa sombra e dizer assim, eu não sou assim, eu não sou assado, eu não sei o que. Vai chegar algum momento na sua vida que você vai se deparar com uma situação e você vai ser assim. Então aceita essa sombra. Diz assim, nossa, eu tenho isso dentro de mim e ainda bem que eu controlo isso. Entende? Só que chega um momento onde talvez você possa cansar das coisas
E você, com o combustível gerado aqui e o que existe aqui, você fez tudo isso aí para fora. E aí você machuca as pessoas, você passa por cima de sentimentos, você passa por cima de uma série de coisas, entende? Então, lembrando que todos nós temos o nosso lado sombra. Ninguém é melhor que ninguém. E acabou a história, entende? Ninguém é melhor que ninguém. Entende? Ah, mas eu faço isso, eu faço aquilo, porque não sei o que. Não, não é. Não é porque eu tô lá num grupo de cura fazendo filantropia que eu sou melhor que os outros, entende? Eu estou fazendo algo que está no meu compromisso, então eu me sinto muito bem com isso, mas isso não me deixa acima de ninguém, não me torna melhor que ninguém, entende? Então, vamos aceitar isso, ninguém é melhor que ninguém. Assim a gente começa a ter uma vivência muito melhor com a gente. E isso é importante olhar para isso. Todos estão no mesmo patamar, só que uns têm mais informação, outros menos informação. Alguns aplicam melhores essas informações, outros aplicam não tão bem essas informações. Dependendo o seu nível de, digamos assim, ou seu tempo dedicado a se estudar nesse aspecto todo. Mas mesmo assim, mesmo tendo inteligência, sabendo lidar com essas coisas, não torna melhor que ninguém. Essa é a questão. Analiso que frequência que estou emanando, consciente ou inconsciente. Isso aí, frequência, padrão, aqui ó, mental, não tem a ver com emoção. Não existe emoção boa nem ruim. E todos nós temos nosso lado sombra. Todos nós podemos colocar essa sombra para fora ou abraçar essa sombra, trabalhar ela dentro de si, e mesmo assim, trabalhando essa sombra não torna melhor, entende? Torna mais inteligente, torna a pessoa mais em paz, entende? Mais feliz não vou dizer, mas torna a pessoa mais em paz, uma pessoa de paz consigo mesma. E a pessoa que tem paz consigo mesma, entende? Ela trabalha todos os seus demônios internos. Isso é muito importante. Então, estava falando aqui, orgulho, nacionalismo, ressentimento, conflitos culturais, e as emoções são o combustível das massas. Estamos falando agora, saindo de dentro de nós também e falando para fora, olhando um sistema como um todo agora, tá? Os comportamentos. Sistemas usam emoções como combustível. Instituições aprenderam a usar emoções para mobilizar pessoas. Será? Principais sistemas que fazem isso. Política. Mobiliza principalmente medo, indignação, esperança, campanhas, engenharia, campanhas políticas são engenharia emocional coletiva. É ou é? Exatamente isso. Economia e consumo. Marketing ativa emoções como desejo, escassez, pertencimento, status e exemplo. Você não compra um carro apenas pelo motor. Você compra a emoção associada a esse motor, ou aquela cor, ou aquela marca, ou sei lá, alguma coisa desse sentido. Status. Religião. E outra, essa questão aqui do marketing que ativa as emoções, você acha que você foi na loja comprar. Você não foi na loja comprar. Você foi induzido a ir à loja comprar aquilo que eles querem te oferecer. Você não tem poder de decisão, a não ser que você não tenha questões com status, né? Questões com pertencimento, né? Questões com desejo ou questões com escassez. Se você não tiver nenhum pensamento, nenhuma vivência a partir dessas questões aqui, desejo, escassez, pertencimento e status,
Se isso não está vibrando em você, eles não conseguem fazer você comprar aquilo que eles querem. Você vai tomar as próprias rédeas e as suas decisões no que você vai aplicar seu dinheiro, né? Então, você não compra um carro apenas pelo motor. Então, vamos lá. Religião ativa emoções profundas: culpa, redenção, esperança, pertencimento, e isso cria coesão, forte coesão social. Culpa, até hoje estava falando com umas pessoas ali sobre a questão de rezar e tal, né? Muita gente reza orações rezadas, né? Prontas, com medo de para que não aconteça isso, para que não aconteça aquilo, para que não aconteça não sei o que, né? Então, a religião usa muito isso para incutir o medo também nas pessoas, medo de não ir para o inferno, medo de não sei o que, né? Então a redenção, eu fiz tal coisa, agora vou orar para Deus, isso e aquilo, né? Não me castigar, isso e aquilo, né? Ou para manter uma esperança também, a reza. E eu comentei com essa pessoa que precisa orar, conversar, seja com Deus, casal criador, consigo mesmo, ou com o que você quiser. Precisa conversar, orar, certo? Aí as coisas funcionam, porque quando você ora na gratidão, você acaba ativando outras regiões do teu cérebro, até para dormir fica mais fácil, fica melhor. E você vivencia experiências melhores durante o sono quando você ora a partir da gratidão, agradecendo tudo. Agora, se você rezar para ter proteção de noite, você já está ativando o medo que alguma coisa vai pegar no teu pé à noite. Se você rezar agradecendo ou rezar porque nada de ruim aconteceu no teu dia, já está ativando coisas para que já sinta medo no outro dia. E se você não rezar no outro dia, vai acontecer alguma coisa. Então, as religiões utilizaram muita coisa ao inverso, entende? Então, tudo que você fazer que vai ter esse combustível, você tem que associar com memórias positivas, principalmente antes de dormir. Por exemplo, assim, vou dar um exemplo aqui, né? Pastor Marco. Pastor Marco. Eu me coloco sentado na cama e aí vou respirar profundamente, vou pensar em algo muito positivo que aconteceu hoje, não só uma coisa, mas pode ser várias situações, e vou dizer assim: hoje me superei, hoje eu fui uma pessoa diferente, hoje eu fui além daquilo que eu achava que eu era, hoje eu fiz coisas maravilhosas, hoje foi um dia perfeito, e a partir de agora eu sou muito grato por isso, que eu possa dormir em paz agora com toda essa positividade, e que meus sonhos sejam que o meu sono e meus sonhos sejam vivências dentro dessa positividade que está vibrando em mim. Olha que conversa maravilhosa que você está tendo com você. Como é que você acha que você vai dormir? Você vai viver coisas incríveis na vida. Desdobramento do teu corpo, desdobramento de consciências, você vai vivenciar experiências que têm a ver com essa vibração que você foi dormir. Na sociologia, isso é estudado como indústria cultural, onde tudo é usado para influenciar e gerar desejo para consumir. Exatamente. Tá certíssima, Sueli. Então, já ensinei vocês a fazer oração, mas é isso, gente. Não tem como você ir dormir pedindo proteção e gerando medo, entende? A proteção é você elevar a tua frequência vibracional e a sua mente, ou o seu espírito, ou a sua alma, ou o seu corpo
astral ou essa projeção que você vai fazer, você vai vivenciar experiências conforme aquela vibração que você foi dormir. Olha que interessante isso. Entende? Como é que a mídia utiliza isso? A mídia amplifica emoções que prendem a atenção. Medo, choque, revolta, curiosidade, isso gera audiência. Lógico, né? Isso começa a despertar na pessoa, né, a revolta, o medo, a curiosidade de querer saber mais sobre aquele assunto, né? Então a mídia traz muito isso, e só que aí você gera emoção, combustível dentro de você, e você acaba alimentando tudo isso, entende? Você acaba alimentando o inconsciente coletivo. Olha que potencial que você tem. Muita gente olha muitas coisas terríveis e gera emoção e fica aterrorizada. Os pensamentos aterrorizados, que daí vem os pensamentos de escassez, os preços vão subir, porque não sei o que, porque isso e aquilo e tal. O que vai acontecer? Ela vai pegar esse combustível, associar com o que ela pensou e vai jogar essa energia do pensamento, a energia taquiônica, gerando pro inconsciente coletivo todo esse peso da consciência dela, toda essa preocupação da cabeça dela. Quanto mais ela assiste, e aí a mídia coloca mais ainda. Ah, fulano de tal disse que não sei o que e tal. Ela gera curiosidade, né? Ah, porque fulano de tal fez tal coisa, gerou um choque, né? Ah, porque fulano de tal fez isso, fez aquilo, gerou revolta. Então a mídia tem esse poder de movimentar você, é um gerador de emoções em você. E aí você traz todas as vivências que a gente já falou, que estão ali no inconsciente, subconsciente, e você vai relacionar essa emoção combustível com o que está aqui. Lembrando de novo, não existe emoção ruim nem emoção nem positiva. A emoção é neutra, é combustível, ok? Lembrando também que essa boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Lembrando que essa live vai ficar gravada aqui no Instagram e também eu vou subir essa live para o meu canal no YouTube, ok? Então, e lembrando também do Grupo Vênus, quem sentir a vontade de estar no Grupo Vênus, né, na próxima quarta-feira a gente também vai ter a sessão das 20 às 21 horas, sessão de cura coletiva. Então, medo, busca por proteção, sistema oferece solução e reforço do sistema. Isso gera dependência emocional e estrutural. A economia da atenção é baseada em emoção. Exatamente. Hoje as redes sociais usam principalmente indignação, choque, polarização, validação social, né? Principalmente validação social, né? E polarização, indignação também. As redes sociais geram isso, não é? Então é muita gente compartilhando, polarizando tudo isso e vai gerando essa polarização de tudo. E aí as pessoas geralmente vão dormir polarizadas assim, correto? Emoções intensas geram compartilhamento, comentário, engajamento. Por quê? Algo que você goste ou algo que você abomine, você vai compartilhar. A emoção virou moeda digital, com certeza. O conteúdo que gerar mais emoção, mais indignação, mais choque, né, e mais polarização é o conteúdo que vai viralizar. Isso é óbvio, né? E isso tem a ver com política, sexualidade e produtos. Política, sexualidade, produtos e também questões religiosas, né? Questões de religião são coisas que vão gerar um maior engajamento, né? Então, o maior controle social não é força, é emoção. Aquele que gerar mais emoção, entende? Ganha queda de braço. Então, o sistema sabe
como manter você no controle, né? Ele faz você gerar emoção. E você associa tudo isso com o que está aqui no teu inconsciente. Emoção não é boa nem ruim. As emoções geram pensamentos que podem baixar ou elevar nossa frequência e, como consequência, fazer com que a gente atraia para nossas vidas algumas situações. Seria isso? Não. Lembrando, Gabi, fazendo uma retrospectiva. As emoções não geram pensamentos. As emoções são o que são. Elas não são positivas nem negativas. As emoções são combustíveis que potencializam aquilo que já existe de pensamentos e vivências da sua vida aqui guardadas no teu subconsciente, no teu inconsciente. As emoções potencializam, elas não geram pensamentos, tá? Então você pega aquilo que está sendo gerado aqui, traz para o córtex frontal e ele vai racionalizar, se utilizando do que já existe de experiências aqui no teu subconsciente. Então, as experiências que você já teve na tua vida, sendo correlacionadas com a razão pelo córtex, também se utilizando do cérebro, desse cérebro que é a azeitonazinha, né, que se dizem, como é que é o nome daquele cérebro primeiro? Cérebro límbico, acho que é. Então, ali está a sobrevivência, está o instinto, entende? Então é muito rápido. Ela é o combustível que vai potencializar e você vai racionalizar. Então o cérebro vai buscar uma vivência. Essa vivência vai despertar em você o gatilho de fuga ou sobrevivência ou estagnar, ou seja, parar, travar, enfim. E as emoções foram só uma potência para isso, entende? Que impulsionaram esses pensamentos, que impulsionaram esse gatilho. Mas as emoções não geram pensamentos. Essa é a questão. Então esquece as emoções relacionadas digamos, esquece que as emoções vão gerar pensamentos em você. Não, já existe esse pensamento em você. Já existe essa experiência, essa vivência dentro aqui, ó, do teu subconsciente. E ela só vai potencializar. Então, quando o cérebro busca uma imagem, uma experiência, uma vivência de vida, entende? Que está ali, que vai te dar uma sensação de fuga, de sobrevivência, de ataque, ou vai travar, entende? E a emoção vai potencializar isso, entende? Mas ela não é positiva nem negativa, ela é só o combustível, tá? Então tem que trabalhar as experiências da tua vida que estão aqui naquela gavetinha guardada ali, tá? Então quanto mais você trabalhar essas questões inconscientes, subconscientes de experiências da tua vida, melhor o uso das emoções você vai fazer. Olha que interessante. Perfeito? Então, o maior controle social não é a força, é a emoção. Sistemas estáveis não se mantêm pela força, eles se mantêm por medo, esperança, identidade, pertencimento. E quando as emoções mudam, os sistemas colapsam. Porque eles já não conseguem mais doutrinar você. Quando as emoções mudam, entende? Os sistemas colapsam. Por quê? Não é quando as emoções mudam, tá? Aqui há um grande engano nessa frase aqui também, tá? Não é quando as emoções mudam. Quando você muda a inteligência racional, entende? Os sistemas colapsam porque eles não geram mais, eles não, como é que eu vou dizer assim? Eles não atingem mais as camadas de experiências negativas que você teve, porque você já trabalhou, você já entendeu isso, entende? Então, por exemplo assim, vamos pegar aqui, por que o sistema pode colapsar quanto à questão do consumo?
Porque o consumo ele está relacionado à escassez, né? Ele está relacionado ao status, ele está relacionado. Se você resolver a questão de escassez, quando criança faltou muita coisa, isso e aquilo e tal, e você agora quer tudo, entende? Então, se você conseguir resolver isso com você, trabalhar isso dentro de você, essa personalidade, o sistema já não molda mais você. Entende? Porque a emoção que vai gerar em você, quanto àquilo que eles estão mostrando, não vai atingir mais essa camada aqui. Entende? Porque essa camada aqui você já trabalhou. Então, o que eles mostram para você está relacionado a experiências de vida. Entende? As suas experiências. E as emoções serão apenas o combustível. Então, quando você muda o teu pensamento, quando você muda, você tem inteligência quanto a esses pensamentos, consegue controlar esses pensamentos, trabalhar, modular esses pensamentos, você consegue utilizar essas emoções para coisas de criação que você vai ter benefícios para você e para os outros também, tá? Então, até essa frase aqui, ela não está correta, porque as emoções não mudam, entende? O que muda é a forma como você relaciona as suas experiências de vida com aquelas imagens, enfim, ou fatos que estão mostrando para você, certo? A história mostra o quê? Quem controla a emoção controla o sistema. Quem controla seu pensamento, quem controla seu inconsciente, quem controla seu subconsciente, entende? Controla o sistema. Tá dando uma travada na minha internet. Pronto. Então, se eles conseguirem controlar aquilo que já existe em você, lá das experiências negativas, entende? Que não sei o que é ruim, que não sei o que é isso e aquilo, e você acaba relacionando coisas ruins. Então, se eles controlarem as suas experiências aqui, entende? Que estão escondidas aqui, deixa eu ver, quem controla, eles vão controlar, deixa eu ver, quem controla as emoções controla o sistema, não, quem controla o seu pensamento controla o sistema, correto? Porque as emoções, eles não vão controlar as emoções. Emoção é combustível, não tem como eles controlar. Entende? Você é que vai controlar as emoções com a forma como você pensa. E o combustível que você vai usar para esse pensamento. Então, digamos assim, quando o sistema consegue controlar os seus pensamentos inconscientes, experiências e vivências de vida, ele consegue controlar isso. Aí sim, ele vai manter controle sobre você. Sempre colocando as memórias em looping para você, entendeu? Sempre trazendo de novo essa programação. Quando você trabalha isso, você quebra essa programação e você usa essa emoção agora, entende? Combustível. E aí eles já não conseguem mais doutrinar você. Quem define? O que as pessoas temem, o que as pessoas desejam, o que as pessoas odeiam, o que as pessoas esperam, e controla o comportamento coletivo. Isso é óbvio, né? Então, o que as pessoas temem? Entende? Serem feridas, serem abandonadas, não terem condições de sobrevivência, enfim, uma série de coisas, né? Então, o que as pessoas temem? E o que controla o comportamento coletivo baseado nisso, né? Nessas suas experiências de vida. Então, por exemplo, assim, o fulano de tal passou por muita escassez na vida, entende? Então agora vamos começar a oferecer coisas para ele ter uma mudança de vida, entende? Baseado nessa escassez, entende? Então essa escassez ela vai estar ali sendo correlacionada com uma experiência de vida. E aí eles vão mostrar coisas para você baseado nessas experiências de vida. E você vai gerar emoção. Poxa vida, eu era assim, eu vou mudar e tal. Por isso que a maioria dos cursos de transformação pessoal vende muito. Por quê? Entende? Eles não pegam a sua emoção, eles não trabalham a sua emoção.
eles trabalham na sua experiência de vida, tá? E você usa o combustível para colocar isso como mudança. Não, porque agora eu vou mudar. Agora eu vou fazer lá um curso com o Pablo Marçal, porque agora minha vida vai mudar. Então você só usou o combustível para colocar nessa experiência para ela sair para fora, entendeu? Mas eles não mexeram na sua emoção. Eles mexeram na sua experiência de vida, tá? Então você está correlacionando as coisas. Os sistemas não são movidos por leis, dinheiros ou tecnologias. Eles são movidos por emoções humanas. Lógico. E quem entende as emoções entende o mundo, como ele realmente funciona. Quem entende as emoções, quem entende as experiências de vida das pessoas, correto? Eles vão conseguir moldar o mundo da forma que eles querem. Porque eles estão te colocando novas experiências baseadas nas suas experiências anteriores e não nas emoções anteriores de vivências suas, entende? Acho que tudo gira ao redor do controle das emoções. Pode-se dizer isso em relação ao sistema? Então, Rogério, o sistema só controla você com coisas negativas que eles mostram, porque você teve experiências negativas baseado naquilo que eles mostram. E aí, como lá você teve um forte impacto emocional, ficou gravado aquilo em você. Cada vez que mostram para você, entende? Retorna aquele combustível. Você gera aquele combustível, mas aquele combustível ele não é bom nem ruim. O que acontece é que você tem uma gravação de uma memória randômica aqui no teu subconsciente que está ali em looping. Quando eles ativam, entende? Você desperta o gatilho, entende? Gera o mesmo percentual de emoção. Aí sim, eles não estão controlando a tua emoção. Eles estão controlando aqui, ó, os teus gatilhos. Entende? A emoção é o combustível que vai potencializar essa experiência. Essa frequência que você disse, quem controla a minha mente, sou eu quem controla meu subconsciente, ou eu sempre digo isso para mim mesma, Adriana, ou mesmo Adriana de origem. Assim, o subconsciente precisa de um aprofundamento muito grande para entender o subconsciente, porque ele traz experiências de muito longe, entende? E desperta em você questões muito difíceis de serem compreendidas na raiz. Existem muitas coisas emocionais que estão no subconsciente. Mente pensante, subconsciente, experiências nessa realidade e subconsciente. No subconsciente é tudo aquilo que você quer esconder, entende? Segredos, enfim. E outras existências passadas estão no subconsciente. E aí você tem inúmeras personalidades ou subpersonalidades que, dependendo a experiência que você passa nessa vivência, você pode despertar esse gatilho que existe nesse acástico, entende? E você acaba mudando a sua personalidade baseado nesse gatilho que foi disparado. Não na emoção, na experiência. E aí você começa a gerar emoção, entende? O combustível que vai potencializar isso, entende? Então, por exemplo, tenho o meu trabalho, o meu método, que é a cartografia. A cartografia, eu faço um rastreio energético e trago as sete vidas estruturais que eu costumo chamar. Não tem como ver todas as existências passadas, para quem acredita, enfim. Mas eu estruturei em 7 e trago 7 níveis de experiências, entende? Que tem ali ciclos repetitivos, padrões, que tem ali outras funções, traumas, enfim. E tudo isso gera reflexo nas experiências de hoje, interfere nas experiências de hoje, entende? E geram combustíveis, entende? O combustível chamado emoção. Baseado nessas experiências que você está vivendo hoje, mais o que existe no teu inconsciente, imagina a somatória de tudo isso. Isso acontece em muitos atrapalhos e ciclos repetitivos na vida da pessoa.
Então a cartografia te traz uma clareza para que você entenda e compreenda, entende, essa tua experiência atual, linkando com as experiências anteriores também. Só que lá também você adquiriu dons, adquiriu habilidades, e essas habilidades estão ali intrínsecas em você também. Então, você enxergar essas habilidades, enxergar essa inteligência que você tem dentro de você, vai te ajudar também a manter uma balança em equilíbrio, digamos assim, correto? Então eu recomendo muito a cartografia nesse sentido para as pessoas terem clareza das suas experiências de hoje, correto? Às vezes está passando por inúmeras experiências não muito boas, né? E gerando combustível e potencializando essas experiências, e não consegue encontrar uma saída. É um looping, um ciclo repetitivo. A cartografia traz essa clareza de como você vai romper esse ciclo, de como você vai romper esse padrão. Aqui mesmo tem aqui várias pessoas que já fizeram a cartografia. Se quiserem deixar um alô aí, eu sou muito agradecido, fazer um merchan aqui, né? E agora, o que eu estou fazendo? Vou fazer um outro merchan aqui. Eu estou desenvolvendo um curso que talvez semana que vem já esteja pronto as apostilas, que esse curso ele vai trabalhar o corpo físico, vai trabalhar os 5 sentidos, vai trabalhar as questões emocionais, a inteligência emocional, vai trabalhar os sentidos extras, clarividência, clareaudiência também, e mais outras inúmeras coisas que vão trabalhar nesse curso. Tá? Então ele é um curso para quem? Para terapeutas, é um curso para qualquer pessoa que queira se compreender, que queira se desenvolver, que queira desenvolver habilidades ou que queira controlar essas habilidades que podem estar descontroladas também, entende? Podem estar ativas, mas a pessoa não consegue controlar essas habilidades. Então esse curso ele vai trazer para a pessoa desde o corpo físico, né, os 5 sentidos, né, entendendo e compreendendo através de práticas, 95% de prática terá esse curso, que a pessoa vai conseguir se compreender, se olhar, vai conseguir dominar seus pensamentos, seus sentimentos, também vai dominar todo o seu corpo como um conjunto e ainda vai trabalhar clarividência, clareaudiência e tudo isso também. E mais umas questões ali que eu tenho ali, né, que deixa eu ver se eu tenho aqui, que eu já falo para vocês o que vai ter nesse curso aqui, que vai ser muito interessante, né? Então cadê? Vai trabalhar sistema vestibular, vai trabalhar também sistema proprioceptivo, vai trabalhar sistema interoceptivo, enrolei a língua. Vai trabalhar também integração dos sistemas, né, percepção, né, essa é uma parte. E depois também tem a parte que vai trabalhar os estímulos dos 5 sentidos, né? Ativação sensorial, né? O paladar, o tato, vai trabalhar também o olfato, audição, visão, visualização e reprodução de geometria. Dentro dessa visualização vai ter esse treinamento também. Treinamento emocional com imagens, né, e vídeos também, para trabalho das emoções, né? E também, deixa eu ver o que mais vai ter. Nossa, tem tanta coisa nesse curso aqui que vai ser muito interessante, né? O nome do curso vai se chamar O Eu Consciente, tá? Então, benefício do curso. Depois eu mando a apostila para vocês aí. Aumento da consciência sobre pensamentos e emoções, desenvolvimento da atenção e da presença, melhoria da percepção corporal e do equilíbrio, fortalecimento da intuição, desenvolvimento de reflexos mentais e perceptivos, maior clareza de tomada de decisões, maior percepção de ambientes e estados emocionais, desenvolvimento de sensibilidade energética,
ampliação de percepção através da clarividência e clareaudiência, né? Então vai ser muitos exercícios, desenvolvimento do poder pessoal, desenvolvimento da percepção ampliada, desenvolvimento das intuições e dos reflexos, né? E muito mais também. Então ele vai ser um curso completo para quem quer sair basicamente da linha onde está e subir para os próximos degraus, digamos assim, que almeja na vida, tendo o próprio autocontrole, né? Então, o eu consciente, um estado onde o indivíduo desenvolve clareza, percepção e poder pessoal para criar sua própria realidade de forma consistente. Entende? Leitura de campos energéticos, vai ter treinamento, enfim, tem uma série de coisas. É muita coisa aqui que vai ter nesse curso, gente. Então, o nome do curso é o Eu Consciente, certo? E possivelmente na semana que vem aí, talvez eu já tenha disponível algumas questões já desse curso aqui que eu estou trabalhando em cima dele. Estava até sumido também, bastante trabalho, e estou desenvolvendo ele, uma apostila assim dentro do contexto onde a pessoa vai trabalhar o ser como um todo, tá? Chakras, 7 corpos, energia sutil, tudo isso vai ter, toda a paranormalidade ali vai ter ali também. Então, deixa eu ver, melhor investimento que fiz, mas tem que ter coragem para enfrentar tudo que vem depois. Tá falando da cartografia, né, Gabi? Então, a cartografia traz isso, né? A cartografia ela é um método assim para a pessoa realmente trazer do inconsciente pro consciente e conseguir ter clareza, entende? Lógico que existe todo um suporte para isso, e é um método que eu apliquei em mim, é um método que, esses métodos aqui que eu estou falando, eu aplico em mim tudo isso, tá? Não é porque eu tenho conhecimento sobre isso que, eu não vou aplicar, não, eu treino pra caramba, galera, eu treino pra caramba, eu faço coisas, enfim, eu sou o meu próprio laboratório, tá? Então muitas vezes posso levar umas lapadas que nem eu levei do ser que falou comigo sobre as emoções, mas isso a gente vai aprendendo e tem que ter humildade para saber que existem outros conhecimentos que vão completar os conhecimentos que a gente já tem. Então esse método, o eu consciente, ele exatamente entra nessa questão que você precisa. Eu quero entender o campo energético, eu quero entender o que existe fora de mim, eu quero conversar com os seres, eu quero conversar com os espíritos, sei lá. Veja bem, você conversa com você primeiramente, você entende você primeiramente, você conhece os 5 sentidos seus aguçados, você trabalha a visão periférica, você trabalha as questões mentais suas, tela mental, enfim, outras coisas. Você trabalha as percepções suas quanto a tudo que você vivencia, você consegue raciocinar tudo que você vivencia, você treina basicamente todos os dias para isso. Deixa eu te falar uma coisa, se você não faz isso, você não tem conhecimento sobre você. Eu treino todos os dias e eu não consigo ter conhecimento sobre mim, sobre tudo isso. Porque cada dia eu estou descobrindo uma coisa nova sobre mim. E é exatamente aí que entra o processo de você se autodesenvolver, entende? Cada dia que você venha trabalhar em você, você descobre uma coisa nova sobre você. Você descobre uma nova habilidade, um novo conhecimento que estava aqui guardado e você acaba trazendo para fora. Entende? Então, esse curso Eu Consciente, ele vai trazer todo esse nível de consciência para você ter o seu trampolim. E outra, exercícios, não é teoria. Vai ter apostilas de teorias, enfim, mas é exercícios, é prática esse curso. Entende? Então é algo que vai te desenvolver a um outro nível. Vai ter alguns exercícios chatos, vai ter, mas para que você consiga entender o seu corpo primeiramente, entender as funções do seu corpo, ouvir o seu corpo, né, para depois você ouvir o que está fora de você. Eu tenho essa habilidade, mas eu não consigo trabalhar e tal.
eu quero fazer isso e aquilo e tal, mas aí a pessoa fica pensando em trabalhar essa habilidade fora dela. Tem que trabalhar essa habilidade dentro de você. Escuta ativa primeiramente. Entende? Como eu brinquei com uma pessoa hoje, quantas vezes você escutou teu rim hoje, né? Quantas vezes tu escutou teu rim, quantas vezes tu escutou teu fígado, quantas vezes tu escutou teu estômago, o teu intestino? Ué, porque você só ouve por aqui, entende? Será que você já atingiu os outros níveis, os outros sentidos de autocompreensão? Entende? Ou você só dá importância para o teu intestino, para o teu fígado, para o teu rim, para o teu coração, sei lá, só quando acontece algo não muito legal no teu corpo? Então, o teu corpo é uma expressão de todo, entende? Do teu espírito, enfim, das camadas, enfim, é uma expressão, apenas isso. Tá ouvindo uma dúvida? Quando eu ressignifico uma crença que não faz sentido mais para mim, meu pescoço dá pontadas do lado direito. Ó, acabei de dar uma resposta aqui, tá? O corpo é uma expressão do que existe no energético, tá? Então tudo que existe no energético vem vindo, atinge a camada etérica e depois vem para o corpo físico como expressão. Se for ressignificado alguma coisa, algum evento, alguma vivência, aí o corpo não irá responder, tá? Dessa forma. Se existe algo ainda para se trabalhar, o corpo vai responder dessa forma, entende? Basicamente o lado direito ele tem a ver com o lado emocional, o lado paterno, entende? Eu vou te dar uma dica aqui, Adriano. Veja 2 eventos que aconteceram na sua vida, um na adolescência e outro um pouco mais pra frente, quase na vida adulta talvez. São 3 eventos: infância, adolescência e algum evento na vida adulta que tem a ver com o masculino, tá? E aí você vai trabalhar isso, tá? Nessa pontada aí que está acontecendo, crença no meu pescoço dá pontadas do lado direito. Veja o que está acontecendo com a relação, entende? Com esse pensamento, com essa vivência, com essa experiência, se ela realmente foi ressignificada, tá? Muitas vezes a gente acha que foi, mas às vezes está ali guardadinha, tá? Então eu falo, porque eu atendo muitas pessoas nesse sentido, tá? Então eu digo para você revisitar algumas coisas, entender o contexto todo, entende? E olhar o que existiu de aprendizado em tudo isso, tá? Qualquer coisa eu tô à disposição, tá bom? Bom, gente, nossa senhora, hoje eu falei pra caramba. Então, por hoje era isso. Fica aqui também a divulgação do meu curso que eu vou estar desenvolvendo, o Eu Consciente. Eu tenho certeza que vai ser um trampolim para muitas pessoas. E também, se vocês tiverem algumas questões, queiram me perguntar e tal, querem participar do Grupo Vênus, tem o link na bio. Vocês podem entrar pelo link na bio, aí as pessoas vão aceitar vocês lá no grupo, correto? E lá a gente coloca as informações. Lá a gente não abre para conversações, tá? Então o grupo ele é um grupo fechado, ele não abre para conversações, somente para o que é necessário, tá? Tira dúvidas, enfim, depoimentos, como aconteceu hoje. E depois a gente abre o grupo para inscrições. E depois das inscrições a gente vai fazer a sessão novamente na quarta-feira, né? O Rogério tá aí, o Rogério faz parte do grupo de cura, né? Então, nosso guardião aí.
Então, que dia vai ser as inscrições do curso? Então, eu possivelmente na segunda-feira eu já tenho, eu vou trabalhar final de semana em cima dele, tá? Enfim, preciso fazer algumas correções ali ainda. Então, algumas ferramentas que eu tenho que fazer, alguns ajustes ali nas ferramentas. Mas possivelmente na segunda ou terça-feira aí eu tenho ele pronto. E aí eu só vou precisar fechar as turmas para ver os horários aí que vão... Porque muita gente trabalha, né? Aí tem final de semana, mas final de semana as pessoas tiram para se divertir. E vão ver os melhores horários aí desse curso, que eu tenho certeza que vai ser um trampolim aí. Então, como o Rogério disse, fiquem à vontade para divulgar o nosso Grupo Vênus. Fiquem à vontade para participar do Grupo Vênus. Você não é obrigado a participar, nada disso, tá? Porque ele é um grupo voluntário, é um grupo filantrópico, tá bom? E é um negócio que a gente ama fazer, né? Nessa atuação no Grupo Vênus Portal de Curas Coletivas, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês. Qualquer coisa tem o meu contato, qualquer coisa tem o chat que vocês podem me perguntar, questionar. E essa live vai ser levada para o YouTube também, vai ficar lá como pesquisa. E eu tenho muita gratidão por vocês que participaram. 0800, tu vai ver 0800. Olha as trocas, hein? O universo ele funciona com trocas justas, entendeu, seu Rogério? Tudo é uma troca e valores são diferentes de preços, tá? Eu sempre costumo dizer isso. Tudo é uma troca. Existe um preço justo, mas valores são diferentes de preço. E eu posso dizer que esse curso ele vai ter um valor assim acima da média. Não é porque eu que desenvolvi o curso, mas ele vai ter um valor assim acima da média que vai agregar muito para as pessoas, né? O grupo de cura é gratuito, é 0800, né? É filantrópico, é para todas as pessoas, entende? Não tem, o grupo de cura ele nem é nosso grupo de cura, para ter uma ideia. O nosso grupo ele é de outras frequências, digamos assim. Nós somos parceiros, né? Lá ele, né? Nós somos parceiros, né? Então, se não fossem os parceiros, a gente nem teria esse grupo de cura também. Eu sou muito grato aos amigos das esferas paralelas, né? Que nos dão muito suporte e apoio, e o qual eu tenho muita confiança também em tudo o que acontece, porque tudo é direcionado ali, é impressionante. Eu fico lisonjeado, nossa, é algo que assim me deixa com uma alegria imensa de estar fazendo o que eu estou fazendo, sabe? Isso é muito bom. Bom, mas um beijo no coração de todos vocês. Fiquem na paz, na alegria, na abundância e na prosperidade que todos vocês merecem. E lembrem-se, emoções são combustíveis. Emoção é emoção, correto? Ela não é positiva e não é negativa. Emoção é combustível, tá bom? Não digam para você que você têm emoções positivas ou negativas. Digam para você que vocês têm emoções. E prestem muita atenção nos seus pensamentos e nas suas próprias experiências de vida, para conseguir utilizar esse combustível de maneira que vocês possam criar felicidade e muita paz na vida de vocês. Paz na vida de vocês, tá bom? Um beijo no coração. Fiquem na alegria, na prosperidade, na abundância que todos vocês merecem. E até, talvez, a próxima quinta-feira. Eu acho que sim, tá bom? Um beijo no coração. Fui, valeu! Brigadão a todos. Valeu, Rogério. Brigadão a todos aí. Valeu. Brigadão a todos. Deixa eu agradecer aqui. Obrigado a todos que participaram aí. Obrigado a todos que colocaram suas mensagens, que entraram no debate, na discussão. Isso é muito importante e muito legal, tá bom? Então, curtem, compartilhem, que isso é para chegar para mais pessoas também, tá bom? Um beijo no coração, tudo de bom aí.